Bom dia, boa tarde, boa noite, nono. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Na aula de hoje nós iremos trabalhar aí o assunto de gramática. É a nossa primeira aula da semana. De acordo com o nosso cronograma, a primeira aula ela é destinada ao estudo da gramática, beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, descansado. E aí estamos aí para mais uma semana de aula, quase chegando aí já no finalzinho do nosso ano letivo, né? Estamos quase na metade do mês, temos aí 2 meses de aula ainda, tá bom? Então, muito feliz de estar aqui com todos vocês, beleza? Vamos continuar o nosso estudo acerca da morfologia. Na semana passada eu introduzi para vocês o que é a morfologia, a definição de morfologia, qual é a função da morfologia, para que ela serve, qual é a sua atuação no campo da língua portuguesa. Basicamente a gente entendeu na última aula que a morfologia é o estudo da formação das palavras, tá bom? A morfologia é o estudo da formação das palavras, ou seja, é como nós formamos as palavras, tá? A gente vê que cada palavra ela é formada por um pequeno termo, uma pequena unidade mínima de significado, que é chamada de morfema, tá bom? Os morfemas são as unidades mínimas de significado que juntas formam as palavras, tá bom? Então, os morfemas são as unidades mínimas de significado que juntas formam as palavras. Então, as palavras elas são formadas a priori pelos morfemas, tá bom? Nesta aula, nós iremos enfatizar, nós iremos focar nos morfemas, ou seja, o que são os morfemas, tá bom? Quais são essas unidades mínimas de significado? Eu posso criar morfemas, os morfemas já existem, como é que eu vou reconhecer os morfemas? Enfim, vários questionamentos, esses questionamentos a gente vai tirar nessa aula, tá bom, pessoal? Então, muito bem, vamos lá. Vou colocar o nosso cabeçalho aqui para que nós possamos dar início à nossa aula, beleza? Pronto, estudo dos morfemas, página 118, tá bom? Muito bem. Primeiro, eu vou realizar a leitura das explicações e em seguida eu vou explicar com as minhas palavras para vocês o que significam cada uma dessas coisas, beleza? Pronto, na página 119, tá? Na página 119, a gente tem aí a classificação dos morfemas. A gente tem o primeiro morfema que é o radical e o afixo. O morfema que constitui a base da palavra e que raramente varia é o seu radical.
Ele concentra o significado da palavra e é a ele que vão se juntar outros morfemas, para que a palavra de fato se forme. Observe, temos aí átomo, atômico, atomismo, atomista. Em alguns processos de formação de palavras, veremos isso no próximo capítulo, adicionamos morfemas antes ou depois do radical. Esses morfemas são chamados de afixos. Aí temos aí, veja, temos o prefixo indivisível e o sufixo. O prefixo é o in e o sufixo é o visível. Os afixos que se posicionam antes do radical são chamados de prefixos, e os que se posicionam depois, sufixos. Algumas palavras podem ser compostas apenas acrescentando-se um prefixo, apenas um sufixo ou acrescentando-se ambos, como no caso em indivisível e reestruturação. Quanto à formação, as palavras podem ser primitivas ou derivadas, simples ou compostas. As palavras primitivas não derivam de outra, como matéria, dividir e energia. Essas palavras, portanto, são a base de outras, que se formam a partir delas. As palavras que se originam das primitivas são as derivadas, como imaterial, divisível e energético. Já as palavras simples são aquelas que têm apenas um radical, como água, raio, modelo. Por fim, as palavras compostas são formadas por dois radicais, como eletrosfera e radioatividade. As palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de cognatas. Exemplos: elétron, eletrodo, eletricidade e elétrico. Bom, e temos aqui na próxima página, na página 120 e 121, alguns radicais gregos, tá bom? Ok, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês o que são isso. Primeiro, a gente entendeu que os morfemas, eles são as unidades mínimas que são responsáveis por formarem as palavras, né? A gente viu que eles são responsáveis por formar. Professor, como assim eles são responsáveis por formar as palavras? De que forma? É como se cada palavra ela fosse uma casa, uma construção, beleza? Quando a gente vai formar uma casa, deixa eu colocar aqui uma casa. Pronto. Eu tenho aqui uma casa, né? Beleza. Essa casa aí, pessoal, ela é formada por vários componentes, né? Ela é formada por vários, pronto, ela é formada por várias coisas, né? Vários componentes. Quais são esses componentes, professor, que formam essas... Só um minutinho, tá, pessoal? Quais são os componentes que formam uma casa? Normalmente, se a gente quiser construir uma casa, a gente precisa de quê? A gente precisa de cimento, a gente precisa de tijolo, a gente precisa de areia, a gente precisa de brita, né? Dependendo da construção. Enfim, a casa ela é construída por vários materiais que, quando são agrupados, eles conseguem formar a casa, tá? Então, essa casa aqui ela é uma parte de concreto, ela é uma parte de areia, ela é uma parte de cimento, tijolos, enfim, ela é uma construção. Então, vocês têm que começar a ver as palavras como se fossem casas, tá bom? Vocês têm que começar a ver as palavras como se elas fossem casas, tá? Como assim? Como se elas fossem casas, professor? Como se elas fossem formações pequenas. Por exemplo, aqui tem uma casa, vamos dizer que essa casa aqui é a representação da palavra indivisível. Indivisível. Pronto. Essa casa aqui é a palavra completa. Da mesma forma que a casa é construída por materiais pequenos, a palavra também é construída por morfemas. Aí a gente vai fingir que os morfemas eles são os tijolos, a areia, a brita e todo esse tipo de material, tá bom? Como assim, professor? Ainda não consegui entender. Vamos lá. Vamos fingir que o cimento é o radical, a areia é o sufixo, deixa eu ver, o cimento é o radical, a areia é o sufixo, deixa eu ver o que mais, não, o tijolo, pronto, tijolo é o radical, a areia é o sufixo e o cimento é o afixo, pronto. Esses são alguns radicais, são alguns morfemas, tá, gente? Radical, sufixo e afixo, eles formam os morfemas. Nós temos aí no total 5 morfemas. Morfemas são o radical,
os afixos, desinências, tema e vogal temático. Pronto. Temos 5 morfemas, beleza? Aí o tijolo é o radical, a areia é o cimento, a areia é o sufixo e o cimento é o afixo. Pronto. Aí eu vou pegar aqui a palavra indivisível, como eu já falei, indivisível. Pronto. Agora a gente vai fazer a separação morfológica dessa palavra, ou seja, eu vou separar essa palavra aqui, separar os seus morfemas, tá bom? Então, o primeiro morfema que eu consegui encontrar aqui, ó, cadê? É o in, que é o cadê? O cimento, né? Que é o prefixo. Vou colocar aqui o prefixo. É o cimento. O último morfema que eu tenho aqui é o ível, que é a areia, tá? E no meio eu tenho o tijolo, que é o radical. Então, a separação dessa palavra é assim, indivisível. Então, a separação dessa palavra aí ficaria assim, indivisível, tá bom? Onde eu tenho aqui o sufixo, que é esse último aqui, sufixo, prefixo é esse in, e o radical, que é divise, tá bom? Pronto. Então, assim como a casa ela é composta por vários elementos, a palavra também, como vocês podem ver aí, ó. A palavra ela também é composta por vários elementos aí menores que formam uma palavra completa, tá bom? Como vocês podem observar aí. Indivisível. Deu para compreender, pessoal, mais ou menos como é que funciona aí, então, a formação das palavras? Vocês estão vendo que cada um desses elementos aqui, cada uma dessas partes aqui, ó, são partes separadas. Mas quando a gente junta elas, quando a gente agrupa todas essas palavras, a gente forma uma única palavra. Tá bom? Quando a gente junta todos esses pequenos elementos aí, esses pequenos morfemas, quando eles são juntos, eles são agrupados, eles formam aí uma palavra. Beleza? Aí o que é que a gente vai estudar, pessoal? Então, a gente vai estudar a divisão de cada um desses morfemas aqui. A gente vai entender qual é a função de cada um. Por quê? Vocês devem estar se perguntando, professor, o que eu entendi que a palavra ela é como uma casa, que ela é constituída por partes menores, né? Beleza, entendi, isso aí eu entendi. Só que quais são essas partes menores? E eu posso simplesmente criar um morfema, eu posso inventar um? Não, eles já existem, tá? Os morfemas eles já existem e eles nos possibilitam a criação de outras palavras, beleza? Eles nos possibilitam a criação de outras palavras, que é isso que a gente vai estudar. A gente vai começar estudando cada morfema, um por um. A gente vai começar pelo estudo do radical, tá bom? Pelo estudo do radical. A gente tem aqui, no caso da nossa representação, né, de casa e morfema, o radical ele está representando o tijolo. O tijolo é como se fosse o quê? Ele é a base, né, da casa, ele é o que sustenta a casa. Eu acho que para quem entende disso sabe, né? Eu acho que é o tijolo que segura a casa. Não sei se tem alguma outra base por baixo, não sei, mas eu acho que é o tijolo que realmente mantém tudo ali consistente e concreto, tá? Eu acho que é o tijolo. Então o que é que acontece? O tijolo ele é a base, então seria o mesmo que o radical. Bom, seria o mesmo que o radical, tá? Que no caso o radical aqui é esse divis, tá bom? Esse divis aí, esse divis é o nosso radical, tá bom? Pronto, aí a gente vai estudar
cada um desses radicais, cada um dos afixos, cada um desses. Eu vou começar explicando para vocês a função do radical. Deixa eu abrir uma outra página aqui. Só um Pronto, pessoal. Desculpa aí, a interrupção estava explicando uma coisa aqui. Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, vou começar explicando para vocês a função, o primeiro morfema. Vamos começar estudando o radical. Bom? Primeiro morfema. Primeiro morfema aí, que é o radical e a raiz, beleza? Pessoal, qual é a função do radical? Qual é a função da raiz? Primeiro, professor, é a mesma coisa o radical e a raiz? Sim, eles são a mesma coisa. Bom, tanto o radical quanto a raiz possuem a mesma função. Na realidade, alguns gramáticos, né, eles afirmam que existe uma pequena diferença, mas na verdade não existe. A raiz e o radical eles são exatamente a mesma coisa. É apenas a forma como você se refere. Se você falar raiz, está certo. Se você falar radical, também está certo. E está se referindo à mesma coisa. Então, não se preocupem com isso, tá bom? Pronto, professor. Então, para que serve aí a raiz? Para que serve o radical? O radical, a raiz, tanto faz, é a base da palavra, tá, pessoal? A base da palavra. Como assim a base da palavra, professor? Toda palavra para ser formada, pessoal, ela tem uma base. É dessa base que surgem outras palavras. Por exemplo, se eu pegar a base de fest, né? A gente tem festa, festejar, festejo, tá? Então, qual é a base de festejar? A base de festejar é fest, porque é dessa base aqui que eu consigo formar outras palavras da mesma família, né? Que é no caso do mesmo radical. Então, se eu pegar esse radical aqui, o fest, eu consigo, através dele, formar várias outras palavras. Por exemplo, festejar, festejamos, festejaram, festejou, tá? Festejei, tá bom? Então, eu consigo formar outras palavras a partir desta base. Tá? Se eu tiver essa base aqui, eu consigo formar outras palavras. Então, a gente chama aí de raiz, de radical. Então, se eu pegar a palavra festejamos, eu perguntar assim, qual é a raiz da palavra festejamos? Ou seja, qual é a base dessa palavra? Aí você vai pensar no seguinte, você vai pensar na parte da palavra que é possível, que através dela é possível formar outras palavras. Uma palavra através da qual é possível formar também outras palavras. Então, qual é essa possibilidade aqui? Fast. Porque através dessa base aqui eu consigo formar outras palavras. Então, a raiz é a base da palavra, através da qual podemos formar outras palavras, acrescentando afixos, que é um assunto que a gente vai estudar também, que é um morfema, né? Que a gente vai estudar também. Nessa aula não, porque a gente não vai ter. Nessa aula vai dedicar apenas a raiz e o radical, tá bom? Baseado nisso, eu vou propor para vocês uma atividade. Eu quero que vocês encontrem a raiz ou o radical dessas palavras aqui, tá bom?
vocês vão encontrar aí a raiz dessas 4 palavras aí. Vou dar 1 minuto para vocês, tá bom? Pronto, pessoal? Conseguiram encontrar? Vamos lá. Adoecer, é só vocês pensarem. Qual é a parte dessa palavra aqui que através dela eu consigo formar outras palavras? Adoecer. Adoeceu, adoecemos. Então é adoer, né? É a raiz. Adoece. Adoecer, adoeceu, adoeçamos, adoecemos, adoecerão e etc. Tá? Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Pessoal, como eu estava falando, tive que responder a coisinha aqui rapidinho. Sim. Então, é através dessa base aqui que nós conseguimos. Adoecemos, adoeceram, então. Então, a base da palavra é adoec, tá? Adoeceram, adoecemos, tá bom? Então, a base aqui é adoec, tá bom? Adoec. Comer. A base de comer é com, tá? Porque aí é comemos, comi, comeu, comeram, comida, tá? Então é com essa base aqui que a gente forma as outras palavras. Programar, programou, programa, programamos, programaram. Então a base é program, com M no final, tá bom? Chorar. Chorei, chorou, choro. Então a base é chor, tá? A base de chorar é chor. É através dessa base aqui que a gente consegue formar outras palavras com o mesmo sentido, da mesma família, tá bom? Então, sempre que vocês querem descobrir a base de uma palavra, é só vocês pensarem nisso. Qual é a palavra que através dela eu consigo formar outras palavras? Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa primeira aula sobre os morfemas. Próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre a raiz e o radical e sobre os outros morfemas, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class 0. Fiquem com Deus, ótima semana e até a próxima aula. Tchau, pessoal.